Reflexões Espíritas, a história de Judas Iscariotes, o traidor ou o instrumento divino. Introdução: o maior traidor da história ou um instrumento de Deus. Quando se fala em Judas Iscariotes, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é o nome de um traidor. Ele é amplamente lembrado por ter entregado Jesus Cristo às autoridades romanas por 30 moedas de prata, sendo este o ponto culminante de sua jornada na tradição cristã. Mas, e se tudo o que sabemos sobre Judas estiver errado? E se, em vez de um vilão, ele fosse na verdade um instrumento divino? E se ele tivesse cumprido uma missão espiritual, que embora dolorosa e cheia de sofrimento, era essencial para o cumprimento do plano de salvação que Cristo trouxe à humanidade? Neste vídeo, vamos explorar uma nova perspectiva sobre Judas Iscariotes, baseada em revelações espíritas e nas lições deixadas por Humberto de Campos e outros espíritos elevados, através da psicografia de Chico Xavier. Prepara-se para ver Judas sob uma ótica completamente nova, que desafia as interpretações históricas e religiosas convencionais e que nos ajuda a compreender como a redenção espiritual e a evolução são fundamentais para o entendimento do papel de cada ser humano, independentemente de seus erros do passado. Quem foi Judas Iscariotes? A história tradicional. A figura de Judas Iscariotes na tradição cristã é profundamente marcada pela traição. De acordo com os relatos evangélicos, ele foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo para acompanhá-lo em sua missão na terra. Como o traidor, ele entregou Jesus aos romanos, levando-o à crucificação. A versão tradicional: Judas como o traidor. A história de Judas é geralmente ensinada da seguinte forma: Judas, movido por ganância ou desilusão com Jesus, entregou-o por 30 moedas de prata. Ele era o responsável pela tesouraria dos apóstolos e, em algum momento, decidiu trair Jesus por dinheiro, entregando-o aos soldados romanos. Essa versão, no entanto, carece de uma análise mais profunda, principalmente quando se considera o contexto espiritual e as circunstâncias que envolveram esse ato. E se Judas não fosse, de fato, o traidor vil que todos acreditam ser? A visão espírita sobre Judas, uma perspectiva transformadora. De acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, Judas Iscariotes não pode ser visto apenas como o vilão que traiu Jesus. O Espiritismo sugere que sua atuação foi, de alguma forma, parte de um plano divino maior, que estava além da compreensão de todos os envolvidos, incluindo o próprio Judas. Judas e o papel divino, um instrumento necessário. Segundo a mensagem recebida através de Humberto de Campos, um espírito elevado que comunicou essa revelação por meio da psicografia de Chico Xavier, Judas não traiu Jesus por interesse pessoal, mas porque ele estava cumprindo um papel espiritual determinado previamente antes de sua reencarnação. Judas acreditava, de maneira equivocada, que sua ação de entregar Jesus às autoridades romanas provocaria a revolta popular contra os romanos, dando início a uma libertação política que ele imaginava ser a verdadeira missão messiânica de Cristo. Essa interpretação revela uma dimensão mais complexa e espiritual para a história de Judas. Ele não era apenas um traidor ganancioso, mas alguém que não compreendia plenamente a missão de Cristo e cuja ação foi fundamental para o cumprimento do plano divino de salvação. O diálogo entre Judas e Humberto de Campos. Revelações profundas. No livro Palavras Infindas, Humberto de Campos descreve o diálogo espiritual entre ele e Judas, onde o apóstolo traidor revela os motivos e o sofrimento por trás de suas ações. Esse diálogo foi registrado por Chico Xavier e traz à tona uma versão de Judas que até então
estava oculta nas Escrituras Sagradas. Judas, em seu relato, não se vê como vilão, mas como alguém que cometeu um erro, movido por uma visão limitada da missão de Cristo. Ele explica que na sua mente estava agindo como um instrumento do plano divino e que a traição foi, de certa forma, necessária para que o sacrifício de Cristo se concretizasse. Essa revelação nos mostra que Judas não teve as intenções malignas que tradicionalmente lhes são atribuídas. Judas e Joana d'Arc, a reencarnação de um espírito redimido. Outro aspecto fascinante das revelações espíritas é a possível reencarnação de Judas como Joana d'Arc. De acordo com a visão espírita, Judas, depois de sua morte e período de arrependimento no mundo espiritual, reencarnou como Joana d'Arc, a heroína francesa que lutou pela libertação da França no século XV. A conexão espiritual entre Judas e Joana d'Arc. Essa relação é simbólica, pois Joana d'Arc foi uma mulher de fé e coragem, que, assim como Judas, acreditava estar cumprindo uma missão divina. No entanto, enquanto Judas teve dificuldades em entender o propósito espiritual de Cristo, Joana d'Arc compreendeu sua missão com mais clareza e foi uma defensora da liberdade espiritual. Para os estudiosos espíritas, essa reencarnação seria uma maneira de Judas purificar suas falhas passadas e cumprir uma missão de redenção, desta vez sem as falhas que marcaram sua atuação anterior. A doutrina espírita e a redenção espiritual. Como todos nós podemos evoluir? A história de Judas, quando vista à luz da doutrina espírita, nos ensina que ninguém está condenado eternamente. Cada ser humano, independentemente de seus erros e falhas, tem a possibilidade de redenção e evolução espiritual. A redenção de Judas não se deu apenas por meio da sua ação de entrega de Jesus. Ela também passou pela sua redenção espiritual, onde ele teve a chance de evoluir, compreender o erro cometido e trabalhar por seu aperfeiçoamento espiritual como Joana d'Arc. Essa visão espírita é profundamente transformadora, pois nos dá a esperança de que, assim como Judas, todos nós podemos, em algum momento, redimir nossos erros e crescer espiritualmente. Judas, um exemplo de como a espiritualidade nos permite superar os erros do passado. A história de Judas Iscariotes é, acima de tudo, uma história de aprendizado. Ela nos lembra que todos nós cometemos erros e que nossa trajetória não é definida pelos erros, mas pela nossa capacidade de aprendê-los, superá-los e buscar a evolução espiritual. A mensagem espírita nos ensina que o verdadeiro perdão e reconciliação vem através do autoconhecimento e da reforma íntima. Judas, ao longo das suas reencarnações, teve oportunidades de evolução, e sua trajetória não terminou com sua ação como traidor. Em vez disso, ele teve a chance de aprender com seu erro, redimir-se e continuar sua jornada de crescimento espiritual. Junte-se à jornada espiritual. Inscreva-se no canal e descubra mais revelações espirituais. Se você ficou tocado por essa nova perspectiva sobre Judas e quer explorar mais profundamente os mistérios espirituais, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A cada novo conteúdo, vamos desvendar mais histórias e ensinamentos que desafiam a visão tradicional e nos mostram um caminho de redenção, compreensão e evolução espiritual. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. E juntos podemos transformar vidas e oferecer novas perspectivas de fé, esperança e perdão. Deixe seus comentários e sugestões para que possamos trazer ainda mais conteúdos relevantes para a sua jornada espiritual. Juntos,
podemos entender mais sobre a verdadeira história de Judas, a redenção espiritual, e como todos nós podemos superar nossos erros e alcançar a paz espiritual. Clique agora para se inscrever e começar sua jornada de autoconhecimento e evolução espiritual.